Meus pais compraram uma casa de férias e postaram algo tipo criando memórias com quem importa. Eu não aparecia em nenhuma foto. Não causei cena. Um mês depois, eles me pediram para ajudar a mobiliar o lugar. Eu disse: vocês fizeram a casa de vocês. Mobiliem com eles. À noite, meu telefone estava explodindo de raiva. Quando meus pais publicaram aquela legenda em um carrossel de fotos ensolaradas da família na nova casa de férias à beira do lago, eu estava no meu apartamento olhando para a tela, me perguntando como alguém pode se sentir tão presente e ao mesmo tempo tão invisível. Cada foto parecia saída de um catálogo, horas douradas, taças de vinho tilintando, alguém sempre rindo. Tinha foto do meu irmão ajudando nosso pai a montar a churrasqueira, minha irmã deitada na rede com os filhos, minha mãe enrolada em um cobertor no deck assistindo o pôr do sol. Até o cachorro da família aparecia mais do que eu, porque eu não estava em nenhuma delas. Nenhuma. E ainda assim, eu paguei 40% daquela casa. Nenhuma menção na legenda. Nem um obrigado, nenhuma marcação, nada além de criando memórias com quem importa. Eu fui quem encontrou o imóvel online enquanto meus pais navegavam distraidamente, pensando que ter uma casa de férias parecia divertido. Fui eu quem ligou para o corretor, agendou a visita virtual, explicou o processo de pré-aprovação do empréstimo. Eu até voei para lá por minha conta para conferir pessoalmente e verificar problemas. O sistema séptico estava um desastre. Tinha mofo no banheiro de hóspedes. Os vendedores eram suspeitos e quase desistiram 2 vezes. Se eu não tivesse entrado em ação, chamado alguns favores, empurrado as coisas para frente e adiantado minha parte, eles teriam perdido o negócio. Meus pais contribuíram com 30%. O resto foi dividido entre meu irmão e minha irmã e, para ficar claro, eles só transferiram o dinheiro depois de tudo já estar organizado. Não participaram de nenhuma inspeção, reunião de planejamento ou discussão jurídica. Era como assistir pessoas chegarem a um jantar depois que você já cozinhou tudo, e ainda discutirem sobre quem vai apagar as velas. Então, fiquei quieto mesmo depois do fechamento, mesmo depois de ouvir da minha tia que minha irmã estava dizendo às pessoas que nossos pais tinham comprado a casa para nós, filhos. Fiquei calado. Deixei que eles tivessem a versão deles da verdade. Mas quando aquela postagem apareceu, algo mudou. Não apenas porque me deixaram fora das fotos, mas porque escolheram aquela legenda. Não era só uma viagem. Era uma declaração. 2 semanas depois, meu pai me mandou mensagem como se nada tivesse acontecido. Ei, vamos voltar este fim de semana. Pode ajudar com os móveis? Talvez uma ida ao IKEA, e queremos visitar alguns lugares mais sofisticados. Demorei algumas horas para responder. Pensei sobre tudo, como planejei o layout da cozinha sozinho, como passei 3 noites discutindo com o empreiteiro sobre o piso, como fui tratado como coproprietário quando precisaram de algo. Mas agora, na hora da parte divertida, eu era um fantasma. Então respondi: vocês fizeram a casa de vocês. Mobiliem com eles. Era só isso que disse. À noite, a raiva começou. Chamadas perdidas, mensagens longas, uma mensagem passivo-agressiva que minha mãe enviou no grupo. É muito doloroso quando as pessoas viram as costas para a família sem motivo. Meu irmão me mandou um emoji de joinha para baixo e não continuou a conversa. Minha irmã me acusou de ser manipulador. Meu pai apenas escreveu: muito decepcionante. Não respondi, mas tirei capturas de tela. Gente, é engraçado como as pessoas mostram exatamente quem são no momento em que você para de servi-las. Eu passei meses tornando aquela casa uma realidade. Eles passaram dias transformando em um lugar onde eu não existia. E eles não faziam ideia do que estava por vir. Depois que ignorei as mensagens, o grupo de chat ficou silencioso, como se alguém tivesse apagado a luz em uma sala cheia de pessoas gritando. Mas eu conhecia bem aquele silêncio. Não era recuo. Era estratégia. Eu já podia imaginar as conversas acontecendo nos bastidores. Alguém sugeriria: deixa ela em paz. Outro diria: ela sempre foi dramática. E minha mãe, com certeza, mencionaria como eu guardo tudo por muito tempo. Alguns dias depois, ela me enviou um link do Pinterest. Sem mensagem, apenas um link intitulado Lakeside Vibes for Fall. Estava cheio de paletas de cores azul marinho e creme, lanternas de varanda, mantas dobradas sobre cadeiras bege. Como se nada tivesse acontecido, como se eu nunca tivesse sido apagada. Esse era o tom que eles sempre adotavam quando a culpa não funcionava, fingir que nada aconteceu e torcer para que eu voltasse ao meu lugar. Eu não abri o link. Meu irmão foi menos sutil. Ele me ligou enquanto eu trabalhava, não deixou recado. Depois mandou mensagem: seja lá o que for, supera. Você está exagerando.
É assim que ele lida com quase tudo, coloca a culpa nas suas mãos e chama isso de solução. Mas alguns dias se passaram, e então eu vi. Minha irmã postou um story dela e do meu irmão tentando carregar um sofá-caixa para a varanda. A legenda dizia: sem a Laura desta vez, então acho que estamos fazendo do jeito difícil. Não havia marcação, nem piscadinha, apenas uma frase seca. Como se tivessem orgulho de provar alguma coisa. Eles continuaram mobiliando tudo de forma desastrosa. Um love seat exterior que deveria ser usado dentro de casa. Uma TV de parede pendurada tão baixa que parecia a tela de uma lareira. Plantas artificiais em todos os cômodos porque ninguém queria voltar com frequência para regar algo. Então os problemas começaram. O encanamento entupiu depois que uma das crianças jogou um brinquedo no vaso do banheiro de hóspedes. Houve um vazamento no teto da lavanderia. Eles perderam o pagamento do imposto da propriedade porque ninguém configurou alertas. O vizinho deixou um bilhete digitado na porta reclamando de estacionamento muito próximo à entrada dele e ameaçou chamar o governo local da próxima vez. E, durante tudo isso, eles não me ligaram. Pelo menos, não de imediato. Em vez disso, eu fiquei sabendo pelo meu primo Jonah, que me mandou mensagem depois de ver meu pai em uma festa de aniversário. Ele disse que meu nome surgiu na conversa. Eu me preparei. Aparentemente, meu pai disse que eu estava fria ultimamente, que tinha problema de controle e que estava fazendo um grande drama por alguns milhares de dólares. Eu paguei mais de 200 mil por aquela casa. Eu a encontrei, evitei que a compra fracassasse 3 vezes e levei tudo até o fim. Mas agora, eu estava sendo reduzida a alguém que se comportava como se fosse dona. Foi nesse momento que decidi que não seria mais a ajudante silenciosa. Entrei no Google Drive compartilhado que usamos durante todo o processo. Baixei todos os arquivos que eu havia enviado, orçamentos de empreiteiros, faturas que paguei adiantadas, transferências bancárias, notas de inspeção, recibos de eletrodomésticos, tudo que tinha meu nome saiu de lá. O único documento que deixei foi um PDF, o contrato de propriedade, com meus 40% claramente destacados e rubricados por todos nós. Não disse uma palavra. Apenas deixei que percebessem. 2 dias depois, minha irmã ligou. Não perdeu tempo. Disse que estavam sem dinheiro, que tinham estourado os cartões com a reforma, e que meu irmão havia feito um empréstimo pessoal. O aviso do imposto da propriedade os pegou de surpresa, e eles tentavam evitar atrasos antes do inverno. Minha irmã me perguntou se eu podia ajudar a segurar os custos até a primavera. Eu disse não sem raiva, sem emoção, apenas não. Houve uma longa pausa antes dela desligar. Mais tarde naquela noite, minha mãe deixou um recado de voz. Disse que eu estava punindo a família, que estava escolhendo dinheiro em vez de amor. Meu irmão postou algo vago sobre pessoas egoístas se escondendo atrás de limites. Meu pai me encaminhou um artigo sobre como irmãos perdem contato por orgulho. E assim, de repente, eu me tornei a vilã. Mas nenhum deles sabia o que estava por vir. Ainda não. Depois que disse não à minha irmã, tudo mudou. As preocupações falsas desapareceram. As checagens sumiram. O grupo de chat ficou em silêncio. Sem emojis. Sem mensagens rápidas. Era como se eu tivesse sido votada para fora de uma ilha que ajudei a construir. Meu irmão me deixou de seguir no Instagram e me bloqueou 2 dias depois. Minha mãe ficou em silêncio. Meu pai nem se deu ao trabalho de tentar me fazer sentir culpa desta vez. Sumiu completamente. Isso até teria sido tranquilo, se não fosse pelos textos vagos que comecei a receber de familiares mais distantes. Espero que esteja tudo bem. Sua irmã comentou outro dia que você está passando por algo. Sua mãe mencionou a casa de férias. Quer conversar sobre isso? Eu sabia o que aquilo significava. As versões alternativas da história haviam começado. Eu não disse nada. Deixei que adivinhassem, que construíssem suas próprias histórias. Então, recebi uma ligação da minha prima Ritter. Ela normalmente não se envolve em dramas familiares, mas ligou para perguntar se era verdade que eu estava me recusando a ajudar na manutenção da casa. Eu apenas ri. Ela disse que ouviu meu pai em um churrasco familiar explicando a alguém que eu tinha decidido que a casa não importava mais e que eu estava distante desde que todos tentaram me incluir. Ele realmente usou a palavra incluir. Mas eu paguei 40%. Fui eu quem fez com que eles tivessem aquela casa. Mas, segundo a versão que eles estavam vendendo, eu era fria e egoísta. A irmã que se afastou do nada, que escolheu dinheiro em vez de família. E assim, eu me tornei um exemplo em cada reunião familiar. Enquanto isso, as coisas começaram a desmoronar. Quietamente no início, os reparos que ignoraram começaram a se acumular.
O vazamento de encanamento voltou. Tentaram consertar sozinhos e acabaram com o mofo no armário da lavanderia. Meu irmão deixou a porta dos fundos destrancada, e um guaxinim entrou, estragou um dos tapetes novos e roeu o armário da despensa. O imposto da propriedade ficou mais caro do que esperavam porque subestimaram a valorização da área. E quando o inverno chegou mais cedo, perceberam que não haviam protegido os canos corretamente. Foi um desastre muito caro e ainda assim, nenhum pedido de desculpas. O que piorou foi a teimosia deles. Eles começaram a se apegar ainda mais à versão deles. Minha irmã postou uma legenda longa e dramática no Facebook sobre como família é quem aparece, não quem paga as contas e nem era sutil. Tive que parar de olhar para os posts deles completamente. Cada publicação parecia um tapa público. O dia de ação de graças foi a confirmação final. Eles o organizaram na casa de férias, mesmo claramente com dificuldades. Meus pais convidaram a família extensa. Fotos foram postadas naquela noite, pratos de comida, velas de abóbora, lenha empilhada na lareira. Meu lugar à mesa nunca foi mencionado. Eles me substituíram por estética. 3 dias depois, meu irmão me mandou uma mensagem. Ei, precisamos falar sobre o imposto da propriedade. Está vencendo e ninguém mais pode cobrir agora. Sem cumprimento, sem explicação, sem assumir responsabilidade, apenas um problema jogado no meu colo. Eu respondi, já paguei a minha parte. Está no contrato. Ele leu e não respondeu. Mais tarde naquela noite, minha irmã me enviou um daqueles textos longos dela. Não era um pedido. Era uma apresentação. Ela falou sobre como os últimos meses tinham sido difíceis, como estavam tentando fazer as coisas funcionarem, como acreditava que eu nunca tive intenção de magoar ninguém e que talvez eu pudesse ajudar só desta vez, porque eles teriam feito mesmo por mim. Foi nesse momento que eu entendi algo que provavelmente deveria ter percebido antes: eles não se sentiam culpados. Não de verdade. Eles apenas sentiam falta do que eu dava a eles e estavam começando a perceber que eu não ia voltar. Depois do longo texto cuidadosamente elaborado da minha irmã sobre como eles estavam apenas fazendo o melhor que podiam, eu não respondi. Nem abri completamente. Apenas deixei o preview na tela de bloqueio. Você costumava se importar mais do que isso. Fiquei olhando por um minuto, depois deixei a tela apagar. Eles queriam que eu me sentisse culpada. Precisavam daquela versão de mim, a que largaria tudo para consertar a bagunça deles e pagar a parte deles. Aquela versão de mim não existia mais. Uma semana depois, recebi uma carta registrada. Não do governo, não do banco de um advogado, o do meu pai. Aparentemente, era um pedido de reavaliação temporária do contrato de propriedade com base no que eles chamavam de minha não participação na gestão do imóvel e na manutenção compartilhada. Era surreal. Eles estavam tentando, legalmente, reduzir minha participação na casa que eu encontrei, financiei e construí com eles, apenas porque eu não queria mais jogar o jogo deles. Eu não liguei. Não gritei. Encaminhei a carta para meu advogado e continuei meu dia. 3 dias depois, o advogado deles desistiu de tudo após revisar o contrato original. Era a prova de falhas. Ironia, eu mesma tinha feito o contrato à prova de falhas, pensando em nos proteger. Mas o fato de que eles mesmo tentaram, isso foi o que não se podia ignorar. Isso não era mais sobre família. Era sobre poder. E eles pensaram que eu ficaria envergonhada ou sentimental demais para reagir. Estavam errados. Então, do nada, recebi uma mensagem no LinkedIn de uma mulher que eu nunca tinha ouvido falar. Alguém da área de marketing, aparentemente amiga das minhas irmãs. Ela se desculpou pelo jeito estranho de me contatar, disse que se sentia desconfortável em ficar em silêncio. Ela tinha ouvido minha irmã em uma noite de vinho, contando às pessoas que eu tinha problemas de saúde mental, que estava tentando punir nossos pais porque ela sempre precisou sentir controle. Ela disse que estavam preocupados que eu pudesse vender minha parte para alguém qualquer e que eu teria arruinado o futuro da família. A mulher terminou a mensagem com: Eu não te conheço, mas você parece nada com a forma que ela descreveu. Achei que deveria saber. Eu não respondi, mas li 3 vezes. Desloguei do LinkedIn, deletei o app e abri minha planilha de economias. Eles sabiam que eu tinha dinheiro. Sempre souberam. Por isso não tinham medo de criar inimizades comigo porque lá no fundo, tinham certeza de que iriam precisar de mim de novo. E, na hora certa, aconteceu. A tentativa de refinanciamento. Recebi uma ligação do banco pedindo minha assinatura para dar andamento a um empréstimo para a casa de férias. Um empréstimo que eu nunca solicitei. Meu nome estava na escritura, e eles tentaram seguir sem mim.
O gerente de empréstimos tinha sinalizado a estrutura de propriedade porque a papelada não correspondia à alegação deles de controle total. Se eu não tivesse incluído cláusulas extras na compra, exigindo consentimento conjunto para qualquer movimentação financeira, o empréstimo teria sido aprovado. Nunca me senti tão exausta e ao mesmo tempo tão lúcida. Eles não eram apenas pretensiosos. Eram imprudentes. Eu não disse nada. Não os confrontei. Atualizei minhas restrições de acesso, baixei os últimos documentos compartilhados da nuvem e enviei um aviso ao cartório reforçando minha participação na propriedade e bloqueando qualquer tentativa futura de refinanciamento sem meu consentimento por escrito. Depois, esperei. O inverno chegou mais rigoroso do que o esperado naquele ano. Uma tempestade deixou a cidade sem energia por 3 dias. Os canos do banheiro de hóspedes estouraram. O seguro cobriu parte, mas não tudo. Os pisos se deformaram, as paredes de drywall entortaram, e o forno, já cansado, parou de funcionar completamente. Foi quando as mensagens começaram novamente. Primeiro da minha irmã. Você ainda se recusa a ajudar? Sério? Depois do meu pai. Laura, você tem condições. Está escolhendo deixar sua família sofrer. Então minha mãe ligou. Eu não atendi. Ela deixou um recado de voz, e eu ainda não ouvi. Comecei a receber capturas de tela de um primo mostrando mensagens no grupo que eles haviam postado sobre mim. Minha irmã dizia que eu era rancorosa. Meu irmão me chamou de fantasma com cheques. Minha mãe contou a alguém que eu costumava ser gentil. Naquela noite, liguei para meu advogado e perguntei o que seria necessário para vender minha parte. Ele disse que era possível. Complicado, mas viável. Perguntou se eu realmente queria seguir com isso. Eu disse que ainda não tinha decidido, mas já tinha. Eles pensavam que eu nunca iria me afastar, mas eu já havia feito isso. Só não tinham percebido ainda. Depois que o refinanciamento falhou e o inverno devastou a casa como se estivesse cobrando uma dívida, o silêncio da minha parte deve ter começado a parecer ainda mais alto para eles. Não respondi às mensagens, aos textos carregados de culpa ou às legendas cuidadosamente elaboradas no Facebook que pareciam cartas indiretas para mim. Apenas deixei que falassem para o espaço onde eu costumava estar. Meu telefone continuou cheio de mensagens não lidas, mas eu estava lendo outras coisas. E-mails do meu advogado, ofertas de investidores, planilhas. Eu tinha começado o processo de avaliar minha parte da casa. Silenciosamente, sem anúncios, sem revelações dramáticas, apenas passos sendo dados em uma direção que eles nunca imaginaram que eu tomaria. E então as coisas começaram a desmoronar mais rápido do que eu esperava. Meu irmão foi demitido. Uma reestruturação completa, sem aviso. Um dia ele postava selfies do trabalho no carro, no dia seguinte, estava online desabafando sobre traição corporativa e novos começos. Eu sabia que ele não tinha uma reserva. Sempre foi do tipo que estica cada dólar e chama isso de viver livre. Uma semana depois, meu primo me mandou mensagem dizendo que o marido da minha irmã estava no hospital de novo. Problema no coração. As contas já tinham sido pesadas da primeira vez. Agora eles falavam em refinanciar a própria casa apenas para se manterem. Quanto aos meus pais, soube por alguém que eles começaram a mexer silenciosamente no que restava das economias de aposentadoria. A retirada temporária que fizeram para investir na casa de férias havia sumido. A casa não estava valorizando. Ninguém queria alugá-la fora de temporada. E depois que o cano estourou, eles nem tinham dinheiro suficiente para trocar o forno sem fazer um empréstimo. E durante tudo isso, ninguém se desculpou uma única vez. Nem diretamente, nem de forma próxima. Mantiveram o orgulho e arcaram com as consequências. Em vez de assumir responsabilidades, escolheram culpar os outros. Comecei a perceber indiretas vagas nas redes sociais. Minha irmã postou algo como: são sempre as pessoas mais próximas que te veem sofrer e não dizem nada. Alguns dias depois, meu irmão compartilhou uma citação sobre pessoas que só se importam quando isso lhes convém. A versão da minha mãe era mais silenciosa, ela ligava para parentes e chorava, dizendo que não entendia no que eu tinha me tornado. Mas eles tinham cuidado para nunca me dizer isso diretamente. A verdade é que eu não me tornei nada. Apenas parei de ajudar pessoas que achavam que eu devia mais a elas do que a mim mesma. Então, do nada, uma mulher me mandou mensagem no LinkedIn. Disse que não queria se envolver, mas achou que eu deveria saber que minha irmã estava falando sobre mim em uma festa de aniversário. Contou às pessoas que eu era instável, controladora e que tinha destruído algo que poderia ter sido bonito. Ela até afirmou que eu teria planejado cortar relações desde o começo. Agradeci à mulher e fechei o LinkedIn.
Na mesma semana, recebi uma ligação do banco. Meus pais tinha tentado novamente usar a casa como alavanca financeira. Nem me contaram. A única razão de o processo ter parado foi o bloqueio legal que eu já havia colocado. E foi aí que eu soube que eles estavam desesperados. Aquela casa não era mais um sonho. Estava os afundando. E a única pessoa que poderia lhes lançar uma corda era eu. Mas eles haviam queimado todas as pontes entre nós e deixado as cinzas à vista. Naquela sexta-feira, meu advogado me enviou e-mail com 3 nomes de compradores, todos reais, todos interessados. Um deles ofereceu pagamento integral em dinheiro acima do valor estimado da minha parte, só para fechar antes do ano novo. Não aceitei, mas também não recusei. Na manhã seguinte, acordei com 5 chamadas perdidas da minha mãe. Pensei que talvez alguém tivesse morrido. Então, bateram na porta. Meus pais estavam lá. Eu não os vi há quase um ano. Minha mãe segurava uma caixinha de doces da cafeteria perto do meu antigo escritório. Meu pai parecia não ter dormido bem. Eles não pediram para entrar. Ficaram apenas no corredor, como se não soubessem o que estavam fazendo ali. Eu esperei. Finalmente, minha mãe disse que tinham ido a alguém. Perguntei. O que isso significa? Um monge. Ela explicou, alguém que minha tia recomendou. Ele nos perguntou o que tinha dado errado. E quando contamos, ele disse: isso não é coincidência. Quando alguém dá de coração e é excluído, cria uma dívida. Essa dívida convida a desgraça. Meu pai assentiu. No começo, não acreditamos muito, mas tudo começou a desmoronar desde que você parou de falar conosco. Eles não estavam lá para discutir mais. Estavam lá para se render. Ele disse: temos que consertar as coisas. Precisamos pedir seu perdão ou nada vai mudar. A energia precisa ser limpa. Olhei para eles e não senti quase nada no início. Nem raiva, nem alívio, apenas descrença por ter sido necessário chegar a esse ponto para que vissem o que tinham feito. Por quê, agora? Pensei. Meu pai olhou para o chão, porque não sabia o que mais fazer. Eu não os deixei entrar. Conversamos no corredor. Eles se desculparam. Minha mãe chorou. Meu pai disse que sentia muito por ter tentado virar o resto da família contra mim, e que deveriam ter reconhecido o que eu dei, o que carreguei, o que construí para eles. E depois de tudo isso, eu os perdoei. Mas ainda não voltei a participar. Eles acharam que o perdão significava que tudo estava resolvido. Mas perdão não significa acesso. Pelo menos, não mais. Depois que eles saíram do meu apartamento naquela noite, o corredor cheirava a ar frio e açúcar de padaria. E eu fiquei ali, com as guloseimas ainda na mão, sem saber se ria ou se jogava tudo fora. Não havia satisfação na desculpa deles. Nenhum senso de justiça, apenas 2 pessoas que haviam esgotado todas as maneiras de fingir que eram os mocinhos. Eles foram a um monge. Essa parte ainda ecoa na minha mente às vezes. Não a um terapeuta, nem a um mediador familiar monge. Porque, quando nada mais funcionava, quando manipulação, culpa e ameaças legais falharam, eles recorreram a algo espiritual, não por iluminação, mas por desespero. O monge disse a eles que tinham criado uma dívida, que pedir perdão era a única forma de impedir o colapso. Que a desgraça havia se ligado a eles porque prejudicaram alguém que dava de coração. Eu era essa pessoa, e eles sabiam disso. Eles pensaram que aquela noite no corredor seria o fim, que a desculpa deles reiniciaria o jogo, que eu voltaria. Eles não entendiam que perdão não é uma máquina do tempo. Não apaga o que foi feito. Apenas fecha uma porta e impede que você arraste a podridão para a próxima sala. Na semana seguinte, as coisas ficaram estranhas. Minha irmã enviou um e-mail longo intitulado Começando do Zero, com marcadores literais, falando sobre como poderíamos reconstruir a comunicação e sugerindo uma viagem de fim de semana, só ela e eu, para curar. Como se ela não tivesse passado quase um ano inteiro falando mal de mim para qualquer um que quisesse ouvir. Meu irmão me enviou uma única mensagem. Trégua. Era só isso. Sem contexto, sem continuação. Minha mãe voltou a me encaminhar anúncios de imóveis. Cabines, casas de praia, qualquer imóvel que precisasse de reforma, com notas tipo. Poderia ser divertido construir algo novo juntos algum dia. Eu nem abri os links. Eles estavam fingindo que o último ano havia sido apenas uma tempestade passageira. Como se o furacão não tivesse destruído metade da casa. Então veio a carta. Meu pai, com a letra dele, que eu não via desde a infância. Estava cuidadosamente escrita, quase formal demais.
Ele disse que não esperava que eu voltasse, mas que o forno da casa de férias havia morrido de vez. Os aquecedores não davam conta. O seguro não cobria tudo o que eles imaginavam. Eles estavam se atrasando com as contas. Ele disse que não pediam caridade, apenas ajuda ou empréstimo temporário. Prometeu que me devolveriam. Essa foi a parte que soltou algo em mim, porque eles já me deviam mais do que dinheiro, respeito, crédito, verdade, todas as coisas que haviam retido até que suas vidas começassem a desmoronar. E eles acharam que algumas desculpas fariam eu esquecer o custo. Eles não sabiam que eu já estava na fase final. O comprador com quem eu estava falando, aquele que não se importava com complicações familiares, ainda estava interessado, ainda esperando. Na manhã seguinte, enviei a confirmação final ao meu advogado. Em uma semana, minha parte da casa de férias não me pertencia mais. Os papéis foram assinados. A transferência bancária foi concluída. Meu nome saiu da escritura. Acabou. Eles descobriram do jeito que pessoas como eles geralmente descobrem, tentando agir e percebendo que o tabuleiro havia mudado. Recebi uma ligação do meu irmão. Ele soava exausto. Então, você realmente vendeu? Eu não respondi. Ele suspirou e disse: Você realmente teve a última palavra. Ele estava errado. Aquela não foi a última palavra. Foi apenas a primeira vez que eu escolhi a mim mesma completamente. Minha mãe deixou um último recado de voz depois disso. Esse eu ouvi. Ela não chorou desta vez. Não implorou. Apenas soava calma, cansada. Você estava certa. Pensávamos que o perdão significava que te teríamos de volta, mas não percebemos que perdão não significa que podemos te manter. Então ela disse: Você deu mais do que qualquer um de nós, e nós te demos nada além de condições. Lamentamos. Lamentamos de verdade. Só espero que você esteja bem. E eu estou. A casa ainda existe, mas ouvi de alguém que eles estão tentando vendê-la agora. Fora do mercado, silenciosamente. Não apenas porque não podem arcar com ela, mas porque ninguém quer mais estar lá. O lugar parece pesado. Eles disseram que algo se perdeu nele e nunca voltou. Eles estavam certos.